E aí galerinha que assiste meu canal, eu sou Luiz Fernando, educador físico, e hoje a gente tem mais uma super aula sobre respiração celular. Hoje a gente vai falar da última etapa da respiração celular, que é a cadeia respiratória. Se você está curtindo esse conteúdo, já deixe seu like nesse vídeo, deixe seu comentário e se inscreva no canal caso não for inscrito. E vamos lá para a nossa aula. A cadeia respiratória, galera, como eu já falei, é a última etapa da respiração celular. Basicamente, eu vou pegar todos os NADHs e os FADHs que foram produzidos na glicólise, na entrada do piruvato na mitocôndria e no ciclo de Krebs e transformá-los em ATP. Lembrando, ATP significa adenosina trifosfato. E o ATP é a única forma de energia que o corpo consegue utilizar. Então eu vou pegar toda a energia, que são os elétrons contidos naqueles NADH e naqueles FADH2 que a gente produziu nas etapas anteriores, e nessa etapa eu vou transformá-los em ATP. Antes de eu explicar esse processo, eu preciso explicar algumas coisinhas para vocês. Tá legal? O NADH e o FADH2, eles são moléculas transportadoras de elétrons. Eles guardam energia. O NADH, ele consegue guardar mais energia do que o FADH2. Quando eu for ensinar para vocês no final dessa aula como a gente faz o cálculo de quantos ATPs a gente produziu em uma respiração celular, você tem que internalizar que um NADH tem energia suficiente para produzir até 3 ATPs. Um FADH2 tem energia suficiente para produzir até 2 ATPs. Então a diferença do NADH para o FADH2 é que o NADH consegue guardar mais energia do que o FADH2. E agora vamos lá entender como é que funciona esse processo. Então, galera, nós já entendemos como funciona o processo de glicólise e o processo do ciclo de Krebs. Nessa aula de hoje, a gente vai ver o processo da cadeia respiratória. A cadeia respiratória, como já é explicado no vídeo, vai ser o processo onde eu vou pegar os NADH e os FADH2 e transformá-los em ATP. Uma coisa importante que você deve saber sobre a cadeia respiratória é conhecer um pouco da mitocôndria. Tá legal? Essa aqui é uma mitocôndria, gente. A mitocôndria, ela tem uma camada mais externa, que é essa daqui. Nessa camada mais externa, por exemplo, é onde ocorre o piruvato entrando na mitocôndria, e aí na hora que ele entra, ele perde um carbono e produz um NADH e se transforma em acetilcoenzima A. Se você lembrar, a gente viu esse processo. Aqui no centro é a matriz mitocondrial. No centro aqui da mitocôndria, na matriz mitocondrial, é onde acontece o ciclo de Krebs. E essas partezinhas aqui, ó, que você está vendo, da mitocôndria, se chamam cristas mitocondriais. O processo da cadeia respiratória acontece nessas cristas mitocondriais. Tá legal? Se eu pegar um pedaço dessa crista mitocondrial e ampliar, isso aqui, galera, é um pedaço da crista mitocondrial. Nessas cristas mitocondriais, nesses pedaços dessas cristas mitocondriais, a gente vai encontrar várias proteínas. Essas proteínas aqui que você está vendo, isso aqui são proteínas, tá legal? E é nessas proteínas que acontece a cadeia respiratória. Cada proteínazinha dessa tem um nome. Essa daqui, por exemplo, é a NADHQ redutase. Essa outra é a FADHQ redutase. Só pelo nome você consegue entender que o NADH vai despejar os seus elétrons aqui na NADHQ redutase e o FADH2 vai despejar os seus elétrons aqui na FADH2Q redutase. Tá legal?
Essas outras proteínas, essa proteína se chama de citocromo C redutase. Essa outra proteína aqui é o citocromo C. E essa aqui é o citocromo C oxidase. E essa proteína aqui, galera, que você está vendo, que é bem diferente, é a proteína onde vai ser formado o ATP, que a gente chama de ATP sintase. É só você lembrar que ela vai fazer a síntese de ATP, portanto, ATP sintase. Tá legal? Então, como é que funciona aqui o processo da cadeia respiratória? Vamos lá. Os NADH e os FADH2 vão despejar os seus elétrons, cada um na sua proteína. Vamos entender só o do NADH, tá legal? Veja aqui, ó. O NADH despeja o seu elétron aqui na NADH redutase. O elétron desse NADH, ele estava junto aqui no hidrogênio. O hidrogênio, quando perde um elétron, ele vira um próton de hidrogênio. Então, entenda que conforme o NADH e o FADH2 vão despejando seus elétrons aqui, aqui vai ficando, essa região interna da mitocôndria vai ficando cheia de prótons de hidrogênio. Tá legal, galera? O elétron que foi despejado aqui na proteína NADH redutase vai procurar o oxigênio, que vai estar presente aqui nessa proteína aqui, que é o citocromo C oxidase, e também nessa proteína aqui, que é a ATP sintase. Tá legal? Esse elétron, ele é atraído pelo oxigênio, é como se ele fosse apaixonado pelo oxigênio. Então, esse elétron vai procurar os oxigênios. Porém, galera, ele não pode ir direto nessa proteína. Ele precisa fazer esse caminho aqui, ó, todinho. Passar por todas essas proteínas até chegar aqui e finalmente se encontrar com o oxigênio e aí poder casar com esse oxigênio. Então, preste atenção. O NADH despeja o seu elétron aqui e aqui fica cheio de prótons de hidrogênio. Esses elétrons, conforme eles vão fazendo esse caminho e passando por essas proteínas, eles vão liberando energia. Essa liberação de energia serve como uma bomba que vai pegar os prótons de hidrogênio que estão aqui e vai começar a bombear esses prótons de hidrogênio para a camada mais externa da mitocôndria. Por vez, esses prótons de hidrogênio vão ficar loucos para voltar para a camada interna da mitocôndria. Porém, eles não conseguem voltar por qualquer lugar. Eles só podem voltar por dentro dessa proteína aqui, que é a ATP sintase. Tá legal? Então, vamos lá. Esse elétron foi despejado aqui e ele vem fazendo o caminho. Aqui vai ter uma molécula que vai transportar esse elétron entre essas proteínas chamada ubiquinona. Tá legal? Então, o elétron foi despejado aqui na NADH redutase. Ele vai liberar energia e essa energia vai fazer com que bombear prótons de hidrogênio para fora, para a camada mais externa da mitocôndria. Aqui a ubiquinona pega o elétron e carrega ele aqui para a citocromo C redutase. O elétron vai liberar energia e vai bombear próton de hidrogênio para fora. E ele vai continuar o caminho aqui, vindo para a citocromo C, e da citocromo C ele chega até aqui na citocromo C oxidase, continua liberando energia e continua bombeando prótons de hidrogênio para a camada mais externa da mitocôndria. Até que ele chega aqui nessa região, ele vai entrar, o elétron entra aqui dentro da ATP sintase, tá legal? E aqui ele se encontra com o oxigênio. Como o elétron está aqui dentro da ATP sintase, o que vai acontecer? O próton de hidrogênio, que é positivo, vai ser atraído por esse elétron que é negativo. Então, esse hidrogênio vai entrar aqui dentro da ATP sintase. Na hora que esse hidrogênio entra na ATP sintase, essa proteína vai girar. Quando essa proteína gira,
vai gerar energia. E aqui eu vou ter um ADP e um fosfato esperando para se ligar novamente. Então, na hora que essa proteína girar, a energia liberada por o giro dessa proteína vai fazer com que o ADP se una novamente ao fosfato, criando um novo ATP. E aí, quando o hidrogênio entra aqui e se encontra com esse elétron, lembre-se que ele está junto com o oxigênio. Quando a gente junta hidrogênio mais oxigênio, forma água. Tá legal? Então, nesse processo, eu vou ter a formação de ATP e água. E aí, esse próton de hidrogênio, que queria entrar na camada mais interna da mitocôndria, vai se transformar em água. Tá legal? Então, o processo é simplesmente isso. Esses elétrons vão liberar energia simplesmente para poder bombear esses prótons de hidrogênio para fora, para a camada mais externa da mitocôndria. E esse próton de hidrogênio obrigatoriamente tem que entrar voltar para a camada mais interna da mitocôndria, somente por essa proteína aqui, que é a proteína ATP sintase. Só porque quando esse hidrogênio entra nessa proteína, ele faz a proteína girar, gerando energia, e essa energia vai nos formar um novo ATP, e esse hidrogênio vai se unir com o oxigênio e se transformar em água, galera. Então, esse é o processo da cadeia respiratória, ou também conhecido como processo de fosforilação oxidativa. O que é fosforilação? Fosforilação é você pegar o fosfato e unir no ADP, transformando em um novo ATP. Isso é fosforilação. E oxidativa, por quê? Porque ela se dá por conta do oxigênio que vai se encontrar aqui dentro da ATP sintase. Tá legal? Eu espero que vocês tenham entendido esse processo. Ele é, de certa forma, um processo bem simples. O que você tem que entender é que a energia dos elétrons, que os elétrons vão despejar dentro dessas proteínas, vão servir de bomba para bombear prótons de hidrogênio para fora, para a camada mais externa da mitocôndria, e esses prótons de hidrogênio vão ter que entrar dentro da ATP sintase para fazer ela girar e gerar um novo ATP. E aí, galerinha, deu para entender o processo? Então, bora aqui para nossas reflexões sobre a cadeia respiratória. Como você pode ver, a gente pegou todos os NADHs e os FADH2 que foram produzidos lá na respiração celular, na glicólise e no ciclo de Krebs, e transformamos eles em ATP. Agora vamos calcular qual foi todo o saldo energético, quantos ATPs a gente conseguiu em todo esse processo. Bora lá! Lá na glicólise, a gente conseguiu 2 NADHs. Estão lembrados? Quando o piruvato entra na mitocôndria, a gente tem mais um NADH. E dentro do ciclo de Krebs, a gente produz 3 NADHs. Só que você tem que lembrar que a gente, na glicólise, tem 2 piruvatos. Então, cada piruvato vai entrar dentro de uma mitocôndria. Então, ao mesmo tempo, a gente tem produção de energia por esses 2 piruvatos. Então, vamos recapitular. Dentro da mitocôndria, eu produzo 4 NADHs em um piruvato. Se eu considerar que são 2 piruvatos, vai dar 8 NADs produzidos na entrada do piruvato na mitocôndria e no ciclo de Krebs. Beleza? Porque são 2 piruvatos. E lá fora, na glicólise, eu tive mais 2 NADHs. Então, somando tudo, em todo o processo de respiração celular, eu tenho 10 NADHs produzidos. Tranquilo, galera? FADH2. FADH2 eu tenho um produzido dentro do ciclo de Krebs, mas lembrando que são 2 piruvatos, eu vou ter 2 FADH2 produzidos em todo o processo de respiração celular. E de ATP? De ATP eu vou ter um ATP produzido dentro do ciclo de Krebs, com mais 2 ATPs produzidos na glicólise. Beleza? Então vamos agora transformar tudo isso em ATP e ver o saldo energético da glicólise. Eu disse a vocês que cada NADH produzia até 3 ATPs. Então bora lá. Nós temos 10 NADHs no total, multiplicando por 3 vai dar 30 ATP em NADHs. Tranquilo?
Fá de H2, eu tenho 2 Fá de H2. Então, cada Fá de H2 produz 2 ATPs. Então, 2 vezes 2 vai dar 4 ATPs. Então, até agora, só de NADH e de Fá de H2 eu tenho 34 ATPs. No ciclo de Krebs, eu produzi 2 ATPs, um em cada piruvato. Então, 34 mais 2 dá 36. E lá fora, lá na glicólise, eu tive um saldo de 2 ATPs. Então, todo o processo de respiração celular vai me gerar 38 ATPs. Decora esse número. Todo o processo da respiração celular vai me gerar 38 ATPs. Mas, professor Fernando, eu vi no meu livro de biologia, e o meu professor de biologia também falou, que o processo de respiração celular não gera 38 ATPs, ele vai gerar 36 ATPs. Entenda o seguinte, às vezes, nesse processo de entrada do piruvato na mitocôndria, é gasto energia, não é sempre. Às vezes, nesse processo de entrada do piruvato na mitocôndria, gasta-se 2 ATPs. E aí, se você tirar e desconsiderar esses ATPs que foram gastos quando o piruvato entrou na mitocôndria, você tem aí 36 ATPs. Mas, professor, e lá no vestibular, e lá nas minhas questões de concurso, se cair uma questão onde vai ter 38 e 36, qual é o que eu marco? Isso não vai acontecer, galera. Ou na questão diz que o processo de respiração celular tem 38 ATPs, ou na questão vai dizer que o processo de respiração celular tem 36 ATPs. Beleza, galera? Gostou desse conteúdo? Não acabou não, hein? A gente ainda tem que entender o processo de ATP-CP e o processo de fermentação lática. Mas se você gostou da respiração celular, se você curtiu esse conteúdo, se você curtiu essas aulas, deixa aí o seu like, seu comentário e se inscreva no canal caso não for inscrito ainda. Valeu, galera!